E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil e hoje vamos falar sobre esse carinha aqui, o novo carregador MagSafe. E claro, responder a pergunta mais importante, será que ele vale a pena? Bom, para tirar essa dúvida, vamos fazer um rápido unboxing e também ver todos os detalhes sobre esse novo acessório aqui da Apple. Mas antes, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, caso você ainda não me siga, no @DanielAboutTech. Eu produzo muito conteúdo todo dia, principalmente nos stories, sobre tecnologia, sobre mundo Apple e também, claro, falo muito sobre YouTube, mostro todos os meus bastidores e também, claro, como é o dia a dia de um YouTuber. Tenho certeza que você vai gostar, então dá uma olhadinha lá no @DanielAboutTech. Agora sim, vamos começar com o vídeo. Bom, então vamos começar com o unboxing. A gente tem aí a frente da caixa com Apple e MagSafe Charger e tem a imagem do carregador em si também ilustrada. No fundo, a gente tem carregador MagSafe em várias línguas diferentes, como você está vendo, e uma imagem que mostra um iPhone, o carregador MagSafe e uma fonte, né? E você está vendo que a fonte está em branco, mas o carregador ele está em cinza, porque um está branco e um está cinza, já você vai entender. E a gente tem também um formato que é USB tipo C, também vou mostrar isso. Em um lado a gente tem informações inúteis, no outro também, embaixo também nada muito interessante. E no fundo a gente pode de fato começar a abrir. Esse é o novo padrão da Apple, né, com essa setinha verde, é só a gente puxar essa setinha e aí a gente quebra o selo. Para abrir é só pegar essa parte de cima, né, que fica nas lojas pendurada e puxar. Quando a gente puxa ela, a gente tem uma outra aba que é só puxar também, como você está vendo, e aí já sai o pacote inteiro, mas ainda tem algumas documentações de dentro da caixa. Você vê que tem uma folha, na verdade tem muitas folhas dentro, você vê que é 1, 2, 3, 4 folhas que você está vendo aí dentro, que é informação de garantia, tal, nada muito interessante, e também o selo, claro, da própria Anatel. Vamos colocar isso para o lado, que nada disso interessa para a gente, e vamos dar uma olhadinha na caixa em si. Então a gente está vendo aí a caixa, Designed by Apple in California, padrão como todo produto Apple. Se a gente abrir essa aba para a esquerda, a gente vai ver que abre para um lado, é só abrir para o outro e você vê que é um papel que abre em 3 frentes. E aí é só a gente puxar essas abas de papel e aí a gente já pode puxar o cabo em si e também puxar a ponta, que é, claro, USB tipo C. Né? Você vê que ele é USB tipo C, não é USB normal. Isso é uma coisa muito relevante, tá? E aí também na outra parte, né, a gente puxa e aí a gente tem o carregador MagSafe em si. É só isso que tem na caixa, pode colocar a caixinha pro lado e aí tá o carregador MagSafe. Você tá vendo que nessa parte da frente que é meio emborrachado é a parte que carrega mesmo e no fundo é metálico, é só acabamento mesmo, não tem nenhuma funcionalidade mesmo. E como você tá vendo, só vem o carregador com o cabo. A gente não tem, de fato, a fonte em si, ou seja, a gente não tem a outra ponta do carregador, significando que para utilizar a gente precisa comprar separadamente. Mas bom, vamos dar uma olhadinha com mais calma no MagSafe. Bom, então como você provavelmente já deve saber, o carregador MagSafe é um carregador sem fio, mas ele tem uma pequena diferença em relação aos carregadores sem fios tradicionais, é que ele é magnético, por isso o nome MagSafe. Como assim? Na verdade, como todo carregador sem fio, a gente precisa encostar ele no fundo do nosso dispositivo. O que acontece é que o MagSafe ele tem um ímã que faz com que o carregador meio que grude no fundo do iPhone. Veja que legal. Ao encostar, vê que ele gruda realmente. Tem um ímã que puxa e gruda e fica fixo nessa região. É um ímã até bem poderoso, então você pode até puxar, ó, ele não vai sair tão facilmente, você tem que puxar mesmo para que ele saia do lugar, então isso é bem legal, porque realmente fica bem seguro no local, e além do que tem um fator conveniência muito bom, porque nos carregadores sem fios tradicionais, a gente tem que meio que ficar buscando o local correto para que ele carregue, enquanto que no MagSafe não, ele meio que acha o local automaticamente através dos ímãs. Então esse é um fator que eu acho muito interessante aqui do MagSafe, e é basicamente esse o funcionamento dele. Mas o objetivo desse vídeo não é apenas fazer uma demonstração. O que eu queria mostrar para vocês é, será que vale a pena o MagSafe? Né? E quando eu penso em vale a pena, nessa questão de será que vale a pena comprar, eu penso apenas em uma coisa, relação custo-benefício. Então o objetivo desse vídeo é realmente comparar o carregador MagSafe com algumas outras alternativas, outros métodos alternativos de carregamento de iPhone, uns com fio e um sem fio. Então a gente vai primeiro comparar a questão de custo, né? Quanto custa esse cara aqui e quanto custam os outros, né? E também a questão de benefício, ou seja, o que é que ele agrega para a gente, o
que é que ele agrega para a gente no ponto de vista de comodidade e no ponto de vista de performance de carregamento, ou seja, de velocidade de carregamento. Bom, vamos começar essa análise. Bom, o teste vai ser da seguinte forma. Eu vou comparar o MagSafe com outras 3 alternativas de carregamento para o seu iPhone. São basicamente todas as formas que você pode carregar seu iPhone, tá? Então eu tenho aqui um carregador tradicional. Esse é um carregador de 5 watts, tá? Conectado a um cabo USB normal e Lightning na outra ponta. Esse é o modo de carregamento mais comum, mais tradicional, que basicamente todo mundo usa ainda até hoje, porque esse é o combo que vinha em todos os iPhones até a Apple retirar realmente o carregador da caixa. Esse padrão aqui é americano, por isso que você está vendo esse quadradinho pequenininho. Provavelmente o seu é um tubinho mais comprido, né? Mas é basicamente não, é exatamente a mesma coisa, tá? Aqui nós temos o carregador mais poderoso, mais potente, né? Então a gente tem um carregador de 20 watts ao invés de 5 watts. E o cabo ele é USB tipo C numa ponta e Lightning na outra. Então também é uma forma de carregamento com fio. Essas duas formas são formas tradicionais com fio, tá? E aí nós temos a sem fio, né? Obviamente a MagSafe aqui, que é a nova forma de carregamento. E nós temos aqui um carregador sem fio tradicional. Ele é um carregador de padrão T, né? Como a gente chama. Que é o carregador sem fio comum que a gente compra em qualquer loja, na internet, em qualquer lugar. Quando a gente fala, um carregador sem fio é esse padrão aqui. Esse meu é de 10 watts, que hoje em dia também é um mais padrão. A potência dele mais padrão de carregamento sem fio é 10 watts. Por isso eu escolhi esse modelo aqui. Bom, agora que nós temos aqui todos os carregadores e todas as explicações de cada um deles, vamos de fato começar a fazer a comparação em si, começando com o preço. Vamos ver quanto custa cada uma dessas soluções, né? Justamente para a gente ter essa noção de custo, para depois a gente ter a noção de benefício. Bom, então vamos começar falando sobre preço sobre o MagSafe. Ele custa aqui no Brasil R$ 499. Pois é, R$ 500. Essa é a nossa realidade do momento, né? Com a nossa moeda fraca, o dólar forte, enfim, comprar qualquer produto Apple está muito difícil. Então, R$ 500 o MagSafe, mas vale lembrar que só vem o cabo, tá, galera? Né? Eu falei isso no unboxing, só vem o cabo. Então, se você não tiver um carregador no padrão USB tipo C, como esse aqui, você não vai conseguir carregar. Ou então você vai ter que carregar no computador, por exemplo. Então, naturalmente, que você vai precisar de um carregador como esse. Caso você não tenha nenhum desse em casa, né? Então vamos trabalhar aqui com o combo completo, que seriam esses dois carinhas aqui, é R$ 500 do MagSafe e mais 199 do carregador. Vamos arredondar para 200, né? Então a gente está falando sobre R$ 700 só para um carregador, tá? Bom, agora vamos para esse cara daqui, né? A gente já viu o MagSafe, agora vamos para essa alternativa que é uma alternativa de carregamento mais poderosa, como eu falei, mas com fio, né? Então, R$ 200, né? Como a gente viu aqui, e o cabo em si, ele vai custar 219, então 220. Então vai ser 200 mais 220, 420, tá? Então 700, 420. E agora a gente tem a alternativa mais em conta, que é essa daqui, que é a mais tradicional, que é a que a maioria de nós usa para carregar o iPhone, e o preço do cabo é o mesmo, tá? Mesmo sendo o cabo USB normal, ele é o mesmo desse daqui. Então são os mesmos 219. Então 220 para o cabo. O carregador, galera, eu não posso nem colocar um preço, porque acredito eu que todo mundo que tem esse cabo mais antigo vai ter o carregador, porque eles vinham juntos nos iPhones, né? Ninguém vai comprar esse cabo solto sem ter esse carregador, já que é um combo completo, né? Antigamente sempre vinha junto. Então não tem nem como eu colocar um preço nesse combo aqui, simplesmente porque não faria muito sentido, tá? Então eu vou considerar somente o preço do cabo, 219, 220 reais, beleza? E aqui nós temos um carregador sem fio tradicional, que barateou muito, né, nos últimos tempos, e é sem dúvida a opção mais barata. Você consegue encontrar esse carinha aqui por menos de 100 reais, às vezes até menos de 80 reais. Eu vejo carregadores como esse de qualidade por 68, 70 reais. Essa é a faixa de preço dessa solução daqui. E como ela geralmente vem com o padrão tradicional USB também, então eu também não vou considerar uma fonte externa para aqui, porque você pode usar o seu próprio carregador de iPhone que você já tem, ou qualquer carregador que você tenha na sua casa. Eu estou considerando esses carregadores aqui porque eles são USB tipo C, para essas duas soluções aqui, ó. Porque é um carregador USB tipo C que a gente geralmente não tem, então tem que comprar de todo jeito, beleza? A lógica tá correta, tá entendida por todo mundo? Bacana. Agora, vamos falar sobre benefício.
Mantenha esses valores em mente e vamos falar sobre benefício para depois a gente cruzar as duas informações. Bom, então vamos começar o teste de performance e é um teste muito simples. O meu objetivo é testar o quão rápido os 4 carregadores que eu mostrei agora há pouco vão carregar o meu iPhone. Para esse teste eu estou usando sempre o mesmo iPhone com as mesmas configurações e até a mesma tomada. E eu vou carregar esse iPhone por 5 minutos. Então eu carreguei agora por 5 minutos com o carregador de 5 watts, acabei de trocar, agora já estou carregando com o de 20 watts, então ambos esses dois primeiros são os tradicionais com fio, né? O de 5 é o mais lento, o de 20 é aquele mais poderoso, mais rápido. Em seguida, o próximo carregador a ser testado é o sem fio tradicional também, o carregador Qi, né, de padrão tradicional, como você está vendo, também carregando ele aí nos mesmos parâmetros pelos mesmos 5 minutos. Então eu vou dar todo esse tempo para que também possa ser carregado, seguindo sempre a mesma lógica, e a gente vai vendo as porcentagens daqui a pouquinho. E por último, claro, mas não menos importante, a gente vai utilizar um MagSafe e aí a gente vai testar também o quão rápido, quão eficiente ele é. Se você quiser, você pode acompanhar os percentuais aí na tela, mas não se preocupe que eu vou dar meu veredito agora e eu vou mostrar para você toda essa análise e explicar como foi esse teste. Vamos lá. Mas e aí? Qual é o meu veredito em relação ao MagSafe? Vale a pena? Bom, vamos analisar meu teste. Como você viu, eu testei 4 carregadores carregando o meu iPhone na mesma situação, no mesmo cenário, mesmo ambiente, tudo igualzinho, por 5 minutos. Vamos analisar cada um deles para a gente ver se o MagSafe vale a pena. Bom, primeiro de tudo a gente tem o carregador básico, né? O carregador que é o mais comum, que todo mundo tem, a maneira mais comum de carregar o iPhone, que é o carregador de 5 watts, que é até gratuito para a maioria das pessoas, né? Já que quase todo mundo que tem um iPhone tem um desse, mas se você for comprar o cabo, ele custa aí mais ou menos R$220. E como você viu, ele carregou muito lentamente, né? Em 5 minutos de carga, ele carregou apenas 1%, o meu iPhone. E também não é um método muito conveniente, porque ele usa cabo, né? Então é um carregamento bem tradicional. Depois, vamos falar sobre esse carregamento aqui, que é o carregamento mais rápido, definitivamente muito mais rápido, que já é utilizando o carregador de 20 watts. Né? Ele também não é um método de carregamento muito conveniente, né? Porque também é tradicional com cabo, e já é mais caro, né? Se você for comprar o cabo e o carregador vai custar em mais ou menos uns R$420, mas ele é muito rápido, né? Em 5 minutos ele carregou cerca de 7%, então ele carrega mais de 1% por minuto, então é bem eficiente, bem legal. Depois vamos para o sem fio. E aí a gente tem o carregador sem fio tradicional, né, carregador Qi, que é esse carregador mais comum, mais tradicional, mas que tem algumas variações, né, tem de 5 watts, de 10 watts, de 15 watts, também depende da fonte que você vai utilizar para carregar aqui, então vai depender um pouco, mas na média ele vai carregar aí 1 a 2% em 5 minutos, então também é um carregador lento, né, de forma geral, mas pelo menos ele já é mais conveniente, né, porque ele já é um carregamento sem fio, né, se você colocar em cima ele já carrega, mais conveniente, e também é relativamente barato, né, você consegue comprar aí cerca de R$70 a R$100 no máximo, e você já tem um carregador desse, então é uma opção bem interessante. Mas por último, mas não menos importante, a gente tem o MagSafe, que é sem dúvida nenhuma a opção mais cara daqui, né, se você for comprar o carregador e o MagSafe vai custar aí R$700, é um valor muito alto, né? E ele é, sem dúvida nenhuma, o mais conveniente de todos, porque ele tem a questão do carregamento sem fio, né, que é só colocar em cima que carrega, mas ele ainda tem a questão magnética, né, que faz com que ele grude no iPhone e seja muito fácil de você achar a conexão. Fora que, se você tiver a capinha do iPhone, se você estiver usando um iPhone 12, né, naturalmente, e tiver uma capinha de iPhone que seja compatível com o MagSafe, uma capinha da Apple, ele vai grudar na capinha também. Então é conveniente mesmo com o uso de capinhas. Então, bem legal aí. E a velocidade de carregamento para um carregador sem fio é satisfatória. Carregou 2% aí. Então, ele tem uma velocidade de carregamento das mais altas quando a gente está levando em consideração que é um carregamento sem fio. Mas, bom, vale a pena, depois de todos os dados, todas essas informações, qual é o meu veredito? Eu não acho que vale a pena. Eu não acho que vale a pena gastar R$700 para esse tipo de carregamento. Simplesmente porque você pode gastar 400 e pouco, que não é barato, tá? É bem caro, mas você pode gastar 400 e pouco e você pode ter um carregador que é mais barato que o MagSafe e mais rápido, muito mais rápido que o MagSafe. E para mim isso é o que mais importa quando a gente está falando sobre o carregador. Eu prefiro que ele seja mais barato e me entregue mais do que esse aqui, que ele vai ser bem mais caro e vai carregar bem mais lentamente. Agora, se você é
fã de carregamento sem fio, você adora carregamento sem fio, sempre usou no seu iPhone e agora, poxa, a oportunidade de usar um carregamento sem fio da Apple, né, com essa questão de conectar magneticamente e tudo mais, pode ser que para você seja um apelo interessante, pode ser que para você vale a pena, mas eu recomendaria apenas se você realmente gosta muito de carregamento sem fio. Para a grande maioria das pessoas, se você está pensando em comprar um carregador novo, seja para fazer um upgrade, né, para comprar um carregador melhor, ou porque você precisa realmente de um novo, galera, compra esse aqui. Ele vai te dar mais resultado com menos grana que você vai gastar, tá? Eu acho que esse aqui acaba sendo um carregador muito de nicho, muito específico, especificamente pelos preços absurdos que são cobrados pela Apple Brasil, aqui no Brasil, né? Bom, então é basicamente isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um vídeo um pouco diferente, né? Com muito dado, muita informação, teste e tudo mais. Mas eu gosto também de trazer esses vídeos um pouco diferenciados para você. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil, que tenha sido divertido, que você tenha realmente tirado proveito desse vídeo. Esse é sempre o meu objetivo, beleza? Então, é basicamente isso. E eu vejo você em breve nesse, que é o melhor canal de conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.